Nosso projeto quer falar de política, sim, mas por meio da arte, da expressão da cultura, né? É pelas artes que a gente está promovendo, querendo falar, então, desses momentos tão importantes para a política, né? Hoje a gente tem um prazer imenso de receber o Cláudio Prado. Seja muito bem-vindo. A palavra é sua. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. É um ataque. Teve um erro na minha biografia. Ela falou que eu tinha formação de pedagogia e sociologia, mas como bom hippie, eu pulei fora das duas. Não era o que eu queria e continuo sendo muito crítico de como a universidade aborda as questões. Educação era uma coisa que eu estava profundamente interessado, aí eu resolvi estudar. Isso foi 65. Eu vou começar contando a minha história, a minha participação, as minhas vivências lá, e vou fazer umas pontes, umas provocações para vocês, para a gente, na sequência, debater e discutir algumas das ideias que eu tenho. Eu fui em 65 para a Europa estudar pedagogia em Genebra, na Suíça, com um dos deuses da pedagogia, que era o Jean Piaget. E quando eu cheguei lá, eu me espantei. Primeiro, eu comecei a perceber que não era nada do que eu queria. Eu estava interessado em educação do ponto de vista social, do ponto de vista político da educação, e não do ponto de vista psicológico, o que acontece dentro do cérebro da criança, para a criança aprender. E como eu intuía na época, e hoje eu tenho certeza, o cérebro não funciona como uma lógica cartesiana. O cérebro é volátil, o cérebro funciona de uma forma quântica, completamente porra louca. Então, todos os estudos sobre o cérebro, eles resultam em, digamos assim, de uma forma careta, como se você tivesse que botar organizar como o cérebro funciona. E o cérebro é uma antena absoluta. Tem sempre essa ideia de que o cérebro, a gente usa só 5% do cérebro, e muita gente se pergunta o que acontece com os outros 95%. Enfim, eu já naquela época olhei para aquilo, e aí eu vi que o Piaget, as aulas do Piaget eram na sala magna da universidade, tinha sempre 2, 3 mil pessoas assistindo ele, era um negócio gigantesco, e os alunos vendiam uma apostila. E quando eu comprei a apostila, quando eu olhei para a apostila, assim, quando eu vi ele falava exatamente o que estava escrito na apostila. Não tinha uma vírgula de diferente. Era aquele semideus sentado ali, falando um texto que já estava escrito. Eu zarpei, rapidamente pulei fora, fui para Londres. E em Londres eu entrei num curso que me pareceu interessante, que era Sociologia, Filosofia, junto, e Psicologia. Os 3 juntos, eu achei aquilo super interessante, a descrição do curso. Mas quando eu fui ver, o curso, na verdade, estava voltado para o mercado. A maioria das pessoas ali estavam a fim de ser gerente de relações industriais, trabalhar no departamento das empresas, cuidar disso, e eu pulei fora. Em Londres eu comecei a descobrir a contracultura. Eu não sabia que pular fora de universidade era uma das regras, digamos assim, da lógica hippie.
eu fui descobrir o mundo da contracultura, o mundo hippie que estava pululando nos porões de Londres. Comecei a ir para shows que aconteciam nos porões. E comecei a descobrir que nos porões estava nascendo um movimento que era baseado numa outra forma de olhar para tudo. Esse era o sentido daquele movimento. Nós tínhamos, desde 1950, nessa época, foi a época de maior pujança da lógica do desenvolvimento. E, naquele momento, estava acontecendo a guerra do Vietnã, e começou todo um movimento, nesse momento, de contestação de tudo aquilo que estava acontecendo. Se a gente olhar um pouco para as coisas que, da década de 60, que a cultura hippie trouxe, a gente vai ver que as coisas mais importantes, na minha avaliação, que estão acontecendo hoje, na política, as pautas mais importantes da política, eram as coisas que o movimento hippie estava trazendo para a política, que era exatamente a questão, por exemplo, a questão da paz. Nem a direita, nem a esquerda trabalhou pela paz, construiu alguma coisa voltada para a cultura da paz, contra a guerra. E contra a guerra, a favor da paz, foi uma das pautas principais do movimento hippie. As liberdades individuais, as liberdades sexuais, todas foram trazidas para a cultura política pelo movimento hippie. A questão da ecologia, que não era tratada nem pela direita, nem pela esquerda, foi trazida para a política pelo movimento hippie. Bastaria isso para entender a importância e o fundamental. A direita e a esquerda sempre lutaram a partir de parâmetros bastante semelhantes. Estou aqui fazendo uma provocação. Bastante semelhantes no sentido de, olha, eu estou falando aqui de uma esquerda soviética, digamos assim. O que a esquerda e a direita estavam fazendo naquele momento? Disputando a hegemonia no mundo. A Guerra Fria, mas como é que se mostrava a potência do que estava acontecendo? Era ganhar medalhas na Olimpíada. Quem ganhava mais? Quem chegava primeiro na Lua? Projetos de desenvolvimento, de armamento, de conseguir construir bombas mais potentes uns que os outros. Essa era, na verdade, na prática, o que estava acontecendo. Quando chega 68, explode esse burburinho que rolava nos bastidores dessa juventude inquieta a respeito dessas questões todas. Paris ficou muito marcado. As imagens que vocês viram aqui do filme, que eu penso agora, mostra a imagem. Se você hoje pensar qual é a imagem, símbolo do que aconteceu em Paris, em maio de 68, era jogar pedra na polícia, manifestação de rua, a polícia reprimindo, e jogar pedra na polícia para forçar governos a se enquadrar, a se desenquadrar de certas posições e forçar governos a mudarem as suas políticas em relação à liberdade, em relação a uma série de questões que se batalhava lá. Eu, quando vi esse filme, eu fui entrevistado a respeito desse filme. Depois, se vocês quiserem, tem essa entrevista no YouTube justamente sobre esse filme. E eu disse lá nessa entrevista que nesse momento eu morava em Londres
E em Londres estava acontecendo uma coisa muito diferente do que aconteceu em Paris e que tem, na verdade, na minha opinião, uma repercussão muito mais importante do que a coisa toda de Paris no mundo todo, que foi o rock and roll, sexo, drogas e rock and roll. Essa sigla sexo, drogas e rock and roll tem, na minha compreensão, a mesma potência que liberdade, igualdade, fraternidade, que é a Revolução Francesa alguns séculos antes. Sexo como liberdade sexual era um dos tabus mais inacreditáveis. Eu acho que eu sou o mais velho da sala aqui. Ninguém estava trepando nessa época. Eu estava. E os tabus sexuais eram barra pesada. Era barra pesada. O que aconteceu de lá para cá é fantástico. A gente conseguiu derrubar esse mito da impossibilidade de que em torno do sexo podia ter uma liberdade. Então essa questão da liberdade, da igualdade, da fraternidade estava expressa nessa questão sexo, drogas e rock and roll. A droga no sentido político da droga. Então eu estava em Londres. Em Londres a revolução era tomar ácido, pular fora do sistema e se organizar para propor vida comunitária, para propor solidariedade, para propor a possibilidade de se criar aqui e agora, naquele momento, uma mudança profunda na sua forma de viver, na sua forma de pensar, e propor uma pauta que é a pauta do século XXI. Na época chamava Nova Era, Novo Mundo, olhando para questões que até então a academia não olhava, a política não olhava, ninguém olhava. O movimento hippie propõe um olhar novo, completamente novo, que resulta, no ano seguinte, 69, na primeira grande explosão dessa questão, que foi o Woodstock, que as imagens todo mundo tem na cabeça, aquele bando de gente, feliz, dando risada, pelado, cada um trepando do jeito que tinha que trepar. Os festivais de rock eram territórios liberados, políticos liberados, onde se discutia justamente essa questão. E olha que estamos falando de um momento onde a repressão era profunda, mas dentro dos festivais de rock tínhamos, de fato, uma situação de território liberado. Era uma coisa assim fantástica. E Woodstock foi a grande explosão, porque Woodstock foi um show pensado para um público de, sei lá, de 20 mil, 30 mil pessoas, estourando, e foram 1 milhão de pessoas. A maioria das pessoas que tentou chegar lá não viu o show. E muita gente ia para os festivais de rock para viver o acampamento que girava em torno do festival, e não só para assistir o que ia acontecer no palco. Era a vivência, era essa possibilidade. E esse mundo hippie, que não existia na França. A França tem uma cultura racional, uma cultura cabeção, uma cultura muito mais próxima de uma política de esquerda, digamos assim, mais tradicional, e de uma postura acadêmica. O cinema francês é um cinema maravilhoso, cinema novo francês, mas é um cinema cabeção. Tem muitos filmes dessa época que são filmes herméticos, para pouca gente falar. A academia
menos hoje, mas ainda assim, ainda gosta de usar palavras que poucos entendem. Gosta de uma linguagem hermética, mais difícil de entender. Dificilmente se encaixa em linguagem popular, palavrão, digamos assim. Eu não consigo falar sem usar palavrão, porque é o que a gente usa quando a gente conversa, mas numa tese de mestrado, dificilmente parecem palavrões. Eu acho que a liberdade de se expressar de uma forma mais emocional é uma das questões que naquele momento rompia com a tradição mais careta. Na verdade, a França é careta, perto do que aconteceu em Londres e do que aconteceu na Califórnia também. A Califórnia foi um grande foco do movimento hippie. Existe uma publicação que antecede a internet, nos anos 70, que chama-se The Whole Earth Catalog. The Whole é whole, W-H-O-L-E, a totalidade, a Terra toda. Eu nunca consigo traduzir The Whole Earth. É a Terra toda, é uma visão holística, digamos assim, do planeta, e o catálogo holístico do planeta, uma coisa qualquer nesse sentido seria a tradução. E o subtítulo dessa obra, que são os livros grandões, era Access to Tools, acesso às ferramentas. E na minha compreensão, e na compreensão de muita gente, porque já tem várias teses, vários livros escritos a esse respeito, a internet inventada antes da internet. Digamos assim, as páginas amarelas da contracultura. Nesses catálogos tinha tudo o que estava acontecendo fora da lógica do sistema, com acesso com telefones, onde se compra, onde tem coisas, onde que se consegue de graça, como construir uma casa sem passar pela lógica do sistema, como fazer as coisas fora do sistema, todo tipo de coisa que você pode imaginar, desde reflexões, pensamento, até coisas práticas, onde comprar as ferramentas mais interessantes, onde conseguir coisas, onde tem coisas de graça, onde tudo que você pode imaginar. É uma obra que leva à descoberta da internet. E a internet é hippie. A internet é uma invenção hippie. Muitos de vocês devem ter escutado que a internet deriva. Muitos não, todo mundo aqui ouviu isso. Que a internet nasce num projeto militar junto com as universidades. É parcialmente verdade isso, porque existia uma proposta de comunicação que estava sendo construída ali, mas essa informação é vazada de lá por um Wikileaks, antes do Wikileaks, alguém vazou essa informação tecnológica de alguma forma, e ela foi captada e ela foi transformada por várias pessoas, mas basicamente um cara, o Tim Berners-Lee, que é um inglês, que é o cara que inventa e que bota no ar o www. O www é uma série de protocolos que garantem a universalidade da internet e garantem a liberdade da rede. O www nunca foi patenteado, nunca foi transformado, nunca se transformou, nunca houve o movimento de transformar a internet numa ferramenta proprietária. A potência que teria se alguém tivesse transformado a internet numa ferramenta proprietária é muito mais potente do que, sei lá, do que a porra do Facebook anos depois. O fato da internet nunca ter sido feita para ganhar dinheiro é
uma proposta hippie, porque a única cultura que se propôs a pensar, um movimento político que se propôs a pensar no ser humano e na felicidade das pessoas, e sobretudo nesse aspecto, no acesso ao conhecimento, acesso às ferramentas, a possibilidade de todo mundo falar com todo mundo, e a possibilidade que isso tinha no sentido político de profunda transformação do mundo, digamos, é um projeto hippie, um projeto que nasce e explode na Califórnia de uma forma muito interessante. A ligação que tudo isso tem com o estado alterado de consciência é outra coisa essencial na compreensão daquele momento. Porque o estado alterado de consciência, as drogas psicodélicas todas, que são, na verdade, ancestrais, todas as religiões originais tinham a experiência da comunhão. A comunhão era você tomar um cogumelo, ou um cacto, uma erva de poder, uma erva, sair da tua visão e encontrar Deus, encontrar outro jeito de olhar para tudo, outra visão do mundo, outra ótica pela qual se pode olhar para o mundo. É tão subversivo essa colocação que gerou a maluquice da guerra às drogas. Timothy Leary, que era um adepto, que foi o grande arauto do LSD como ferramenta política, como possibilidade de profunda mudança no comportamento. Aliás, vale eu contar um pouco aqui a história do Timothy Leary. Timothy Leary era um psicólogo, professor universitário, que descobre o LSD e que não era droga, não tinha sido ainda criminalizado, e leva LSD para o seu curso de graduação de psicologia. O que ele dizia, o que ele propunha é que todo mundo, todos os alunos tomassem LSD como parte do currículo. E eles chegaram a comprar uma praia paradisíaca no Golfo do México, onde levava os alunos todos para tomar LSD e tinha todo um processo, porque o que ele dizia é que com isso as pessoas poderiam partir para um autoconhecimento, se entender melhor antes de querer resolver o problema dos outros. Imagina, um cara propondo, dentro de uma universidade, aqui, propondo o LSD como no currículo, assim, LSD, Obviamente, esse cara virou inimigo público número 1 dos Estados Unidos e foi um dos fatores que gerou a guerra às drogas. O Nixon dizia: o maior problema do mundo são as drogas, maconha, LSD e tudo mais. A maconha, obviamente, era uma droga perigosa para quem? Para o American Tobacco, a nicotina, que era uma droga dominada por eles, de efeito lento, retardado, fatal no fim, mas lento. Toda a propaganda americana dos anos 40, 50, mais 50, 60, toda a propaganda de qualquer coisa era um cara com Marlboro na mão, mulheres elegantíssimas fumando com piteira. Todo não fumar era uma espécie de
de retrocesso. O cigarro como elemento essencial da compreensão cultural daquilo que estava acontecendo. E a maconha vinha na contramão disso, porque a maconha não precisava passar por processos industriais. É uma planta, você planta e fuma. Não era do interesse da American Tobacco, mas, no entanto, a American Tobacco registrou todos os nomes das maconhas mexicanas na época, que é o que chegava nos Estados Unidos. E pesquisou como trazer a maconha para o sistema, como é que a maconha ia entrar no sistema. Mas resolveram segurar aquilo e apoiar a guerra às drogas. A guerra às drogas é a coisa mais nociva e mais terrível que foi feita, e foi feita para destruir o alto grau de subversão que significava o movimento hippie para a lógica desenvolvimentista da política da direita e até certo ponto para a caretice da própria esquerda, do momento e da época. Eu falo da caretice porque a União Soviética era muito carente. Muito carente. A Rússia, em 1917, no momento da Revolução Russa, que tem vários aspectos profundamente interessantes, porque ela derruba uma ditadura terrível, que era dos czares lá. Mas naquele momento, o mundo das artes, a vanguarda russa, produziu as coisas mais interessantes que se tinha naquele momento, de uma estética profundamente modificada. Muito antes de Picasso estourar, a Rússia tinha coisas extremamente potentes no campo das artes visuais. Foi chamado de decadência americana, foi destruído completamente tudo o que estava fazendo, e a arte soviética, que se chamava realismo soviético, é de uma caretice equivalente hoje aos coxinhas da Avenida Paulista, com aqueles balézinhos, aquela maluquice, aquela caretice estética que está sendo proposto hoje. Se vocês prestarem atenção, pesquisem a vanguarda russa nas artes plásticas. É inacreditável o que estava se produzindo na Rússia, e não foi a partir disso que surgiu o movimento da esquerda, foi a partir da repressão disso que surgiu todo o comunismo. Aliás, o comunismo russo, segundo Marx, o último lugar no mundo que o comunismo nasceria seria na Rússia. A ideia de Marx é que isso aconteceria ou na Inglaterra ou na Alemanha, que eram os países mais industrializados na época. E foi num lugar que não estava industrializado, nem se industrializando, que acontece isso. Eu gosto muito de fazer essas provocações todas que eu estou fazendo. Eu espero que vocês depois venham com um debate caloroso em torno disso. Essas questões todas transformaram maio de 68 numa simbologia extremamente importante. No meu entender, hoje está brotando de volta o movimento hippie, que ficou adormecido durante muito tempo, mas que está sendo trazido de volta. Hoje, as pautas, as questões todas que eu mencionei aqui, são as questões mais importantes que tem.
o genocídio da juventude negra e pobre das periferias brasileiras é, no meu entender, a pauta mais importante que se tem para discutir nesse momento e que se tem que, sobre o qual tem que se tomar atitudes, tem que se entender, a partir dessa percepção, o que é o novo que tem que vir. Afinal das contas, né, que porra é essa de século XXI? O que é esse século XXI? Na minha percepção, muita gente olha para o retrovisor e projeta o século XXI como uma continuidade natural do século XX. Na minha percepção, o século XXI é uma mudança de paradigma profunda que precisa acontecer, que parte. O paradigma mais antigo que tem que ser rompido, está sendo rompido, é o paradigma do machismo. Se a gente for olhar esse paradigma, ele domina toda a civilização humana até agora, até esse momento, até o século XX. O século XXI é o rompimento dessa lógica. A gente tem a imagem do homem puxando a mulher pelos cabelos para ir trepar, para fazer amor. Isso é uma imagem, essa imagem existe por aí, e é uma imagem do machismo levado às consequências, às últimas consequências. Esse machismo está incrustado na sociedade mundial de uma forma incrível, eliminando a possibilidade de... Agora, essa questão é uma discussão absolutamente viva hoje. Pela primeira vez no mundo, essa discussão está viva, cheia de problemas, cheia de gente, cheia de barras muito pesadas, violência para cima de quem está se libertando sexualmente, a possibilidade hoje da pessoa escolher seu gênero e poder ir no cartório se registrar, era uma coisa impensável, até para quem era otimista, como eu sempre fui. Isso é inacreditável, e é uma coisa que rompe completamente. Por isso que o povo careta fica querendo proibir exposições em museus. Essas coisas são ridículas, e esse ridículo está sendo exposto pela internet. O ridículo, tudo que está acontecendo no mundo hoje, exposto pela internet, só lembrando, internet, hippie, exposto pela janela hippie da internet para o mundo todo, tornou todas essas questões pedagógicas. Nós estamos vendo como as coisas acontecem. A imagem daquele apartamento cheio de grana do Gedel Vieira, cara, que porra é essa? Isso todo mundo viu. As malas de dinheiro sendo levadas de um lado para o outro, isso tudo está exposto. Hoje em dia a internet vaza essas coisas todas, expõe isso, mostra isso. A gente não tem só a Globo. Quando eu tinha a idade de vocês, o único jeito de ficar sabendo das coisas, oficialmente, era a Globo, não tinha outra informação. Eu me lembro de gente falando que conhecia alguém que tinha um amigo que tinha recebido um disco, que tinha escutado um disco de não sei quem, que tinha levado não sei aonde, de um tal de Jimmy, que era uma coisa que tinha que ser ouvida, e não tinha onde você descobrir que Jimmy era esse, que obviamente era o Hendrix, e descobrir aonde que estava esse disco e ter acesso a essa informação. Não tinha informação que pudesse chegar em lugar nenhum. A informação tinha que ser garimpada de um jeito inacreditável. Esse salto de lá para cá, que é uma coisa contida dentro da minha vida adulta, é um negócio inacreditável. Não há como não ser otimista em relação ao que está acontecendo. Eu sou um profundo otimista em relação ao que está acontecendo, embora eu acho que nós ainda vamos passar
por questões sangrentas, questões difíceis, ainda vai ter matança de homossexuais, ainda vai ter esse tipo de coisa, mas esse é o estrebuchar do velho mundo, não é o começo de uma radicalização de direita que muita gente está falando, é o fim dessa questão. E as espécies, as correntes, quando estão em vias de extinção, se tornam violentas. Essa violência que está sendo colocada lá não é majoritária, ela é o medo de perder a identidade cultural. Toda violência pública é perda de identidade cultural. A liberdade das pessoas poderem escolher o seu sexo, o seu gênero, incomoda de forma profunda todos os dogmáticos de todas as religiões. Agora, isso é um processo de evolução. Isso é uma outra provocação que eu queria fazer para vocês. A minha esperança se baseia num processo evolutivo e não num processo revolucionário. A evolução é muito mais perene, muito mais potente do que as revoluções. As revoluções apontam certas questões, mas elas não são duráveis. Não há exemplo de revolução que tenha se tornado uma coisa viva e saudável. Ela aponta, ela acelera, ela mostra coisas, mas o processo da evolução é inacreditável. A molecada hoje, a garotadinha que está nascendo, os moleques, não só os pequenininhos, os mais velhos um pouco, é outra lógica. Os recém-nascidos têm um olhar, quem convive com um nenê pequeno, recém-nascido hoje, pode perceber um olhar, no primeiro dia de vida, no segundo dia de vida, essa molecada tem um olhar perfurante, focado, olhando, prestando atenção. Há uma coisa nova acontecendo no processo de evolução que torna possível a construção de uma nova consciência, de uma nova possibilidade de olhar para o mundo, de uma nova forma embutida na gente, de um novo olhar, que é o olhar que foi provocado pelo estado alterado de consciência naquele momento, usando as drogas psicológicas. O furo que a maconha está fazendo na medicina, no mundo, é uma coisa inacreditável. O Colorado, que é um estado, eu diria, careta até pouco tempo atrás, nos Estados Unidos, legalizou a maconha, primeiro a maconha medicinal, e algum tempo depois, mais recentemente, a maconha recreacional. E o estado do Colorado tem uma lei que faz com que o governo tenha que devolver dinheiro excedente de arrecadação de imposto. Então, se tem um orçamento que o Estado vai arrecadar 10 milhões de dólares, sei lá, X, e o Estado arrecada mais, ele é obrigado a devolver para o cidadão, para os pagadores de impostos, para todo mundo, para a população, devolver esse excesso de arrecadação. Pois o estado da Califórnia hoje, do Colorado hoje, está devolvendo dinheiro para as pessoas e saneando as finanças públicas do estado do Colorado a partir do desenvolvimento da maconha. Ou seja, a maconha vai ser legalizada no mundo todo. Eu me lembro que o movimento que eu participei durante os anos 60 era contra a legalização da maconha. Era um movimento chamado Keep Drugs Illegal, mantenha as drogas ilegais, porque a rebeldia era mais importante que a legalização. Estar fora da lei era mais importante. Ele gostou.
Era mais importante do que a própria legalização. E essa questão abre um capítulo novo na questão da medicina. Existe um ramo da medicina já desenvolvido, se aprofundando, que é a medicina psicodélica. É um ramo da medicina que começa a chegar à conclusão que provavelmente, eu estou dizendo provavelmente, mas é a minha certeza, que a maconha e as outras drogas psicodélicas são a base de uma nova são para a medicina do século XXI a mesma coisa que a penicilina foi para o século XX. A penicilina, um antibiótico, foi uma descoberta que salvou vidas e continua salvando vidas de uma forma incrível. O mau uso da penicilina é outra besteira. O mau uso dos remédios alopáticos é uma coisa absurda. O que acontece nos Estados Unidos hoje, a maior causa de morte hoje nos Estados Unidos é por remédios receitados por médicos, é a crise dos opiáceos. Se ninguém olhou para isso, tem que prestar atenção. É remédio contra a dor que vicia e mata as pessoas e é receitado pelos médicos e é a maior fonte de renda da indústria farmacêutica, que é uma indústria bandida e criminosa, que engaveta remédios que podem curar porque quer tirar dinheiro de remédios que não curam. É uma indústria, é uma das coisas mais pavorosas que pode ter, é a indústria farmacêutica. E a maconha está começando a ser a solução. Se vocês olharem a quantidade de vídeos que existem apontando para a primeira camadinha de compreensão do que a maconha é como medicina pessoal e, na minha percepção, como medicina social e coletiva importante. A maconha tem quebrado a couraça, careta, interior, emocional de muita gente. Eu, na minha projeção pessoal, o governo do século XXI, esse governo que a gente almeja, essa possibilidade de mudar tudo, e essa é a questão que está embutida em maio de 68, como é que a gente faz para mudar a porra toda? Está tudo errado. Qual é um dos símbolos do movimento hippie? É a calça rasgada, que agora virou coisa de boutique. Eu juro que eu quero um dia filmar uma fábrica de calça e a máquina que faz os furos na calça. É uma das coisas mais ridículas que pode ter, vender calça furada. É ridículo. É a estupidez da estupidez da estupidez. Você olha as calças, os buracos são todos idênticos. E o simbolismo desse buraco era uma coisa completamente diferente. Era o filho do dono das calças que não comprava calça nova. Era usar a calça velha e não entrar no consumismo. Esse era o sentido da calça rasgada. Agora virou coisa de boutique. É a coisa mais ridícula que pode ter no mundo. Eu olhei antes para ver se alguém tinha calça rasgada, não vi nenhuma. Mas escondam, né? Porque é um negócio, se você olhar para isso e entender o que está por detrás da porra toda do equívoco do século XX, é o consumo completamente fodido. E o movimento hippie, a primeira coisa que bate é contra o consumo. Pule fora do sistema. Não compre uma calça nova, use ela rasgada mesmo. Enfim, eu estou borboletando aqui em torno de vários temas e eu nem sei quanto tempo passou, qual é o limite disso aqui.
mas eu queria ver se tem algum microfone para... Eu queria propor uma coisa aqui para vocês, da gente, quem quiser entrar na conversa, em vez de fazer fila, pedir a palavra e tal, a gente botar umas 4 cadeiras aqui na frente, e quem quiser senta na cadeira aqui e entra na conversa. Aí a gente mantém uma cadeira vazia, e se vier alguém querer entrar na conversa, senta na cadeira vazia. E eu queria sentar aqui embaixo também agora, não sei se vou atrapalhar muito, mas eu queria sentar aqui embaixo. Como eu participei em 2013 do Congresso Internacional sobre Drogas e da Marcha da Maconha, sou a favor da legalização, como é do próprio Congresso, a legalização, regulamentação e descriminalização de todas as drogas. Eu penso que esse é um assunto de riquíssimo e importantíssimo, especialmente e de cunho político também, que a gente tem que trazer para dentro das universidades e fazer esse diálogo, porque através disso eles usam da força de polícia para criminalizar as pessoas e manter um sistema ridículo que é o capital. A opressão que a gente viu em 68 e todo o regime militar, parece que a população mais velha, vejo que muitos esqueceram. Então eu vejo que é importante demais a gente bater de frente em resistência e fazer uma discussão sobre drogas, um diálogo sobre drogas dentro das universidades. Estamos aqui, né? Então, aqui não é pergunta, aqui é papo de botequim. Bora papo de botequim. Gente, boa noite. Tá ruim o som, porque eu não consigo falar bem não. Perdoa minha voz de estar cara rachada, né? Mas enfim. Queria falar, tipo assim, mais uma colocação, e depois eu quero que o senhor coloque, porque eu gosto... Não sou senhor, já falei. Essa barba me confunde muito. Mas, parece... Como é que eu devo chamar você sem barba? Pode ser senhor também, eu gosto. Ivete? Tá bom. Essa barba de Marte sua. Então, eu vou colocar primeiro, depois quero que você comente sobre, porque eu gosto muito de ouvir falar. Mas é o seguinte, eu acho sobre a gourmetização da cultura hippie que você tinha falado antes. Eu achei incrível a sua fala nesse sentido, eu acho que podia caminhar para isso, em relação a toda a gourmetização que o capitalismo fez na cultura hippie, e toda a apropriação que teve em relação a isso, que eu acho muito legal a gente falar, porque realmente é uma cultura que era voltada antigamente para realmente ir contra a cultura, para ir nesse aspecto da desconstrução do capitalismo social, da imposição dos meios de produção, de já ter uma capitalização em relação a essas vestimentas, e aí surgir a cultura hippie em relação a fazer essa contracultura, e aí o capitalismo vê com essa apropriação financeira que eles fazem em relação a tudo, e não só a cultura hippie, né, mas é uma das coisas mais contraditórias que tem a gourmetização da cultura hippie. Não, o buraco da calça é isso. É basicamente isso. Você ter a marca como Indie Mark, que é aquelas roupas indianas, que é justamente para isso, que antigamente você tem uma roupa da cultura até de outras religiões, sabe, de até você vendia indianismo, enfim, essa cultura de você conseguir gourmetizar o capitalismo em relação a muitas outras coisas, não só a cultura hippie, em relação até a cultura negra, você tem, sei lá, floresça seu empoderamento aqui nesse salão, apenas por R$200, e aí você ter toda essa gourmetização de tudo que tem que o capitalismo fornece. Eu gostaria que você comentasse em relação a isso, sobre a gourmetização da cultura hippie, que para mim é muito importante. Eu acho que na história do buraco da calça está tudo dito. Você posso dar outros exemplos parecidos com esse, porque essa gourmetização nada mais é do que botar tudo para o mercado. Então eu queria dizer uma coisa assim: o grande câncer, na minha percepção do planeta hoje, do mundo, o grande câncer, a grande doença do processo civilizatório é a globalização da economia.
A globalização deveria ser somente no conhecimento e na informação, e no acesso à cultura. Aí sim a globalização é extremamente interessante. Mas se você pensa na economia globalizada, uma moeda única, que é nesse momento o dólar, é exatamente a morte da diversidade. E a diversidade é a essência da vida. Você mata a diversidade, você matou a vida. Essa é a grande questão que está por detrás disso. A gourmetização, que você chama, é, na verdade, a ideia da globalização. Todo mundo gostar das mesmas coisas. Matar a diversidade é matar a vida. Então, nós estamos falando de uma coisa que é muito complicada de ser dita. Nenhum político, hoje, de qualquer tendência, vai debater essa questão das drogas ou a questão dessa questão liquidar, dizer que a globalização é um problema, embora estejam acontecendo experiências inacreditáveis nesse sentido, elas não são possíveis ter. Eu espero que nessas eleições agora a gente consiga eleger pessoas que estão falando desse tipo de coisa, para começar a irrigar o nosso sistema político de outras vozes e de outras possibilidades de percepção do que é um olhar mais amplo em relação ao século XXI. O que é que no fundo nós estamos querendo? Eu imagino um governo onde a coisa mais importante, entre várias outras, mas uma das coisas mais importantes é não ter ninguém morando na rua. Nunca, jamais. Uma pessoa morando na rua é uma vergonha para um município, é uma vergonha para uma cidade, é uma vergonha para todos nós, a existência de um morador de rua. Não interessa a razão que ele está na rua. Então, como é que a gente vai chegar num governo que tem esse sentimento? Só mudando a ótica, só mudando uma compreensão mais ampla e coletiva de uma consciência e começar a eleger gente que pensa assim. E existe gente se propondo a pensar assim e se propondo a se candidatar e se propondo a levar a discussão para frente com esse tipo de pauta. Então eu acho que nós estamos nesse momento entendendo a gramática dessa profunda virada, onde a gente possa vir trazer um novo olhar para a discussão política, que são olhares que até muito pouco tempo atrás era praticamente impossível de ser construído. As pessoas ficam cheias de dedos, às vezes com medo de abordar certas questões, com medo eu acho que nós temos que perder esse medo, as coisas têm que ser ditas. Eu digo assim, há muito tempo que eu falo as maluquices que eu estou falando aqui para vocês. Só que quando eu resolvi fazer pela Mídia Ninja, aliás, eu preciso falar de Mídia Ninja um pouco mais aqui. É fundamental, porque eu sou um dos fundadores da Mídia Ninja, e a Mídia Ninja é a expressão da possibilidade de uma profunda mudança num campo onde sempre foi hegemônico e fechado em torno de meia dúzia de famílias no mundo. E a Mídia Ninja desponta como uma possibilidade de democratização de informação e de conhecimento que é fantástico. Mas já eu falo mais disso, diga lá. Algumas coisas passaram aqui no meio que eu achei, que eu tive vontade de falar, e uma delas é a questão da vida. Eu acho que hoje, qualquer grupo, qualquer pessoa, que luta, que defende a vida, eu acho que representa uma potência, vamos falar assim, uma potência.
Eu participei de um fórum em Belo Horizonte, do Fórum DOC, e o tema era os fins desse mundo. E entre os fins desse mundo, o cinema, né? O cinema, as imagens do cinema, que estão sendo produzidas no mundo inteiro, lutando por uma coisa que eu acho que até a gente vai começar a falar muito dela, que é cosmopolítica. Em todas elas aparece uma coisa, na maioria desses filmes, gente, aparece uma coisa que me chama a atenção e quando você começou aqui na frente, que abriu essa roda, e que daqui a pouco eu vou sair para outra entrar, eu me lembrei disso, que há um recuo na imagem, na produção da imagem, na montagem, na música, na dança, áudio e visual, há um recuo. Parece que aquele lugar onde o lugar da fala e o lugar do gesto, há um descompasso. A gente sente um descompasso entre o lugar da fala e o lugar do gesto. Então eu acho muito bacana, queria dizer isso, que esse gesto de a gente estar aqui, essa gracinha aqui falando da caça furada, e você, da maconha, do outro, a gente abrir, eu acho que é pensar essa história. O que é defender a vida hoje? Quem tem direito à cidade hoje? O que é a cidade hoje? Né? Depois eu falo da medianística, mas é muito bacana essa história. É emocionante a gente pensar na defesa das vidas. Né? A vida, né? Do planeta como um todo. Essa é a discussão ecológica mesmo, a ecologia levada com profundidade. Eu vejo que o grande problema que mais aflige todos nós, né, na questão da globalização, não é propriamente a globalização, mas sim a globalização da mentira e da hipocrisia, que vai manipulando e atingindo o interesse de grandes banqueiros, de grandes capitalistas, e vai arrebentando com todos nós e oprimindo, colocando a gente em uma condição de refém, uma condição que não dá mais para suportar. Se a gente não tomar um nível de consciência logo, já está passado da hora, se a gente não tomar um nível de consciência logo, falar que nós somos o povo brasileiro, que digo sim que aconteça como na Islândia, que chegue não queremos mais bancos, não queremos mais Estado, de jeito nenhum. A gente tem que chegar no nível de organização que possa falar sobre autogestão, possa falar sobre vida em primeiro lugar. Bora bater para como é teu nome? Irmão, olha, deixa eu interagir com você nesse sentido. Não é pela razão que a gente muda esse tipo de coisa. Não é com discurso e pela razão. Temos que tomar consciência. Isso me parece um equívoco. Essa consciência nova, ela está brotando, ela está vindo naturalmente. Ela está vindo naturalmente de dentro para fora dessas novas gerações que estão vindo aí. Isso para mim, eu tenho certeza disso. Inclusive, muita gente já percebeu e já começaram a dar nome, são as crianças índigo, tem as cristais, não sei o quê. Isso tudo que está vindo aí é uma questão absolutamente fatal para a lógica antiga. A gente tem que segurar a onda do tranco da transição. Nós estamos vivendo o tranco da transição. E tem um campo do conhecimento que eu não tratei aqui ainda, que é uma coisa do movimento hippie, que chamou a atenção para a questão, para a astrologia como caminho do conhecimento profundo. A astrologia, uma das coisas que aconteceu no movimento hippie foi lançar
a Idade de Aquário, que foi um musical extremamente importante naquela época. E a Idade de Aquário, nós estamos vivendo agora a passagem da Era de Peixe para a Era de Aquário, segundo a astrologia. E a Era de Aquário já tem definido há muito tempo todas as características disso que nós estamos falando, e nós estamos vivendo justamente esse momento apocalipsinal que nós estamos vivendo no Brasil de um jeito brasileiro, nos Estados Unidos de um jeito Trump. Nós estamos vivendo uma passagem profundamente angustiante para muita gente e que ainda acabou de começar e que já está profundamente descrita na astrologia de uma forma incrível e por alguns outros pensadores que já andaram pesquisando e pensando isso e falando desse momento de transição. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é isso. O Apocalipse é o fim do mundo, mas é o começo do outro mundo. Esse outro mundo, ele nasce das cinzas do velho mundo. Isso aí está óbvio que está nascendo. É só olhar para... E eu digo mais, eu quero provocar mais uma coisa: os bichos estão entrando nessa. Há uma solidariedade entre os bichos que estão aparecendo. Dá uma pesquisada, você já deve ter visto esses filmes do cisne alimentando os peixes, do urso preso num zoológico, salvando um porco. Essas coisas são inacreditáveis. Uma coisa que está mostrando um caminho que não é o caminho temos que tomar consciência. A consciência, o que a gente tem, na verdade, é que falar porra louquices para as pessoas, que as pessoas dizem: que porra é essa, que porra desse velho está falando aí? Essa é a minha ideia aqui, minha tese aqui, é provocar essa discussão e vamos em frente, que a gente não é potente o suficiente, a não ser para reconhecer. Então, é muito bom a gente participar dos delírios utópicos, porque, bem, eu penso que eu sou de uma tradição de esquerda, e nós estamos muito envolvidas numa leitura que a gente pensa que é de realidade, trabalhando com essas categorias, né? E na nossa avaliação de conjuntura, assim, digamos, né, nos termos clássicos, a gente está fazendo uma avaliação muito, assim, você está falando, traz dimensões animadoras, porque fala de um estrebuchar de um velho mundo, porque as coisas na nossa avaliação estão bem ruins, né? Contexto bem ruim, assim, na nossa avaliação. A gente passou os últimos anos falando coisas... Mas na minha também. Agora, se você faz um zoom out e olha de longe, foda-se esse momento. Você entende? Se você olhar, eu estou fazendo um zoom out, estou olhando do século XXI. Século XXI são 100 anos. Sim. Olhando para essa dimensão. E essa confusão bem ruim, ela não é o começo do outro século. Ela é o estrebuchar, ela é o rito de passagem. Então, isso é uma... É o parto. O parto é uma coisa boa ou ruim? É boa. Então, na hora ali é uma porra, é foda, né? Não é uma mães aí. Eu sou mãe também. Eu acho que então, mas assim, é porque tudo depende do olhar. O que nós estamos vivendo hoje nos parece bem ruim, porque nós vivemos um processo conturbado de crise, de golpes, de retiradas de direitos. O que eu acho que é animador, quando você coloca, é a gente pensar que está terminando essa era que é ruim, assim. Isso eu acho que é a novidade nisso, porque, e aí talvez a provocação que você fez é que a gente possa conversar mais. Eu sou da história, né? E você fala assim de uma evolução. E então isso é uma polêmica mesmo, porque a gente, para nós, ou pelo menos para mim, não tem um caminho único, né? Tem um campo assim de possibilidades, e aí não está certo o futuro, não é?
Não está certo que depois dessa porra toda virar uma coisinha melhor, né? Porque a gente está vendo assim que tem muita coisa ruim acontecendo, os discursos de ódio. E aí uma concordância que eu tenho com você é de que, assim, vendo você falar, a gente viu que realmente o mundo ficou bem mais careta, né, gente? Está bem mais chatinho, né? Já teve um pouquinho melhor. Então, será que nós estamos caminhando para coisa melhor mesmo? Ou para finalizar mesmo assim, ou assim, está em disputa aí, nós precisamos batalhar mais, e por qual caminho, né? Porque acho que as artes realmente têm muito a dizer para nós sobre esse mundo que a gente quer construir. Eu ouvindo você falar, eu só preciso pontuar uma coisa. Quando eu falo que a direita e a esquerda andaram fazendo a mesma coisa, eu quero só, para não ser confundido, o seguinte: o que está acontecendo no Brasil hoje, se a gente olhar para o Brasil hoje, ninguém que tenha alguma saúde espiritual, emocional e mental quer se identificar com a direita. Só que eu quero dizer o seguinte: o que nós estamos vendo hoje no Brasil, esse povo todo aí, o Temer e todas essas asseclas todas, eles não são de direita, eles são bandidos. Eles não são de direita. Isso é bandidagem, eles são bandidos. Essa que é a questão. Existe a possibilidade de uma direita civilizada, que aqui no Brasil, que o primeiro arauto de uma direita civilizada é o Reinaldo Azevedo, que começou a perceber o absurdo do que está acontecendo. É uma doideira isso, brasileira, completamente doida. Como que esse cara, de repente, ele olhou para ele e falou: eu não quero ser confundido com essa coisa, e começou a defender Lula livre. Isso é um negócio do caralho, uma coisa completamente doida, né? Mas enfim, eu acho que é isso mesmo. E eu não acho que a caretice esteja maior. Ela está, na verdade, é o extremo chato disso. Porque vocês viram aquela lancinha do lançamento daquele Partido Novo? Alguém viu isso? Cara, isso é um negócio, pô, esses caras, Partido Novo, vim com aquela dancinha, com aquele negócio lá em cima. Isso é para a gente perceber a caretice. A caretice hoje está mais visível, porque alguém foi lá, filmou, até eles mesmos filmam, porque eles acham, eles não têm vergonha, eles perderam a vergonha de se mostrar daquele jeito. Então isso daí é para a gente olhar e para a gente sair fora começar a entender o que é esse negócio. Aliás, caretice é uma porra, um negócio difícil de explicar, né? E como é que define caretice? Eu estou há décadas atrás de encontrar a definição. Mas enfim, é por aí. Certo. Eu não pude pegar o início do debate, né, porque eu sou de um cursinho popular aqui da universidade, trabalho no cursinho popular e eu precisei dar aula antes de correr para cá, então eu não peguei o início, mas eu percebi que grande parte da nossa conversa aqui hoje voltou para a questão da legalização das drogas, da guerra às drogas que a gente tem no Brasil, e por isso eu me senti instigado em trazer também uma provocação, né, para contribuir aqui com o espaço, que diz respeito a uma questão que muitas vezes é ignorada quando se fala sobre legalização das drogas no Brasil, que é quem traz essa droga, quem comercializa essa droga. A Yara, ela começou fazendo uma questão aqui onde ela dizia: quem tem o direito à cidade? Eu questiono a vocês: quem tem o direito de fumar um baseado? Eu sinto, se eu estou vindo aqui para pesar a consciência de alguns, mas é preciso entender que a guerra às drogas no Brasil hoje, ela é a justificativa para o extermínio de jovens negros no Brasil. E sinto dizer ainda, eu estou pesando a consciência de alguns, que quando a gente acende um baseado, quando a gente fuma um beck, quando a gente vai curtir uma lombra, a gente está, ainda que indiretamente, contribuindo com essa realidade de extermínio de jovens negros. Então acho que a gente tem que ter, para além de um discurso político, para além de uma atitude política engajada que vai contra toda essa estrutura que está colocada, a gente tem que ter responsabilidade. Porque eu não posso continuar fumando a minha maconha
tendo a ciência de que no meu baseado tem sangue, porque é o que está acontecendo. Na CPI de Jovens Negros de 2016, o Senado concluiu que a cada 23 minutos um jovem negro é exterminado no Brasil. Mas não é por causa da maconha. Em 2017, essa realidade não mudou. Através do mapa da violência a gente também vê isso. E hoje, no que foi lançado pelo IPEA, do Atlas da Violência de 2018, essa realidade não muda. Não é por causa da maconha diretamente, mas é sim em conflitos com a polícia militar que envolve o tráfico de drogas e que envolve sim a questão da maconha, da cocaína, seja lá Bora lá, seja. faz o teu discurso de candidato e diz para mim o que você propõe. Não é um candidato, o que eu proponho o que eu proponho é responsabilidade. Eu tenho aqui o exemplo do Gregório Duvier, né, que é um artista, é um comediante que acho que muitos aqui conhecem, e desde o ano passado ele tem feito o quê? Ele tem plantado a maconha dele na casa dele, tem tirado foto e mostrado para a Polícia Federal e falando, vem aqui me prender, eu estou plantando maconha não é proibida, por que vocês não me prendem? E até hoje ele está esperando a polícia chegar na casa dele. Então vamos... Porque ele tem ciência de lugar de privilégio que ele está, que é um lugar de um homem branco, heterossexual, de classe média, que o coloca numa situação que permite... Ele não é tão heterossexual. Mas vamos lá. Eu não me importo com isso, né? Mais viado do que eu. Mas eu acho que é importante a gente ter consciência que no baseado, a gente vê isso aqui na universidade, gente. É ótimo ter essa liberdade de fumar um beck, de chegar ali no jogo. Hoje disso não acontece mais com tanta frequência, né? Olha, posso interagir com você? Sim. Então deixa lá. Ó. O Grow Room, não sei se você conhece, é um dos movimentos que está propondo que no processo de legalização, o primeiro beneficiário dessa legalização, economicamente falando, tem que ser o traficante hoje atual. Dele passar, dele poder se transformar em empresário da maconha, em vez de gourmetizar, que nem ele estava falando ali, levar isso para quem foi mais prejudicado. Essa questão do extermínio, eu não sei se você estava aqui quando eu citei isso, que era o problema mais sério que existe por conta da guerra às drogas. Agora eu acho que você está equivocado, na minha opinião, em dizer que a maconha está manchada. O que está manchado é a proibição da maconha que manchou essa coisa. Então não é, eu acho que não é por esse caminho não. A primeira coisa que vai ter que ser legalizada é o próprio plantio mesmo, entendeu? Que é o que eles fizeram no Uruguai agora. E eu não sei exatamente, porque eu não acompanhei muito mais de perto o que está acontecendo lá agora. Mas o problema não é... É claro que para passar, o que gerou o traficante foi a proibição. A proibição que é o problema. Então, liberar a maconha, eu acho que tem o risco da gourmetização da coisa. Agora, o Grow Room está com uma proposta extremamente interessante, e é uma proposta que eu acho que é legal, que é levar para justamente as favelas, as pessoas que foram mais prejudicadas com a guerra às drogas, a condição de se organizar e poder vender dentro de uma condição nova, que não seja uma coisa semelhante à indústria farmacêutica hoje. Então, eu acho que a tua colocação é pertinente, mas calma lá, a minha maconha não está... A minha maconha, porque eu tenho a sorte de poder... Eu não planto, mas eu compro de quem planta. Aliás, eu ganho hoje em dia. Mas é sobre isso que eu estou falando. Eu vou nos lugares assim, outro dia eu fui num lugar assim, o cara meio de escuro, estava meio escuro, porque teve uma banda, depois ele bateu no meu ombro, botou a mão, eu dei a mão para ele, falou não, aí ele botou dois camarões assim, enormes na minha mão, no meio da coisa. Então, eu tenho sido agraciado com esse... Mas o problema é exatamente esse, o comércio e a forma que ele está. Eu estou falando exatamente da realidade. A gente pode ter muito lógico, eu também concordo, né, que se deve regulamentar. Que a gente inclusive tem, né, o Barroso no Supremo, no STF, fez uma proposta de regulamentação até do plantio da maconha no Brasil, que obviamente... Esse cara faz parte da turma, como o Fernando Henrique Cardoso está querendo salvar sua biografia com THC. Mas o que acontece? Esse comércio, provavelmente a pessoa que você comprou, ela não desfruta de direitos trabalhistas tais como a gente.
né? Ela, além de estar ali numa situação de trabalho totalmente sucateada, exposta à criminalidade, exposta à violência, e você coloca, pra gente, eu acho que a gente está num lugar muito confortável, entende? É isso que eu coloco. Eu não sou hipócrita, quem me conhece aqui sabe que eu fumo maconha de vez em quando, né? O que tem gerado, o que tem pesado na minha consciência ultimamente é exatamente essa realidade. Você colocar, o problema é a proibição da maconha. Eu iria além. O problema é o que essa proibição tem causado, né? Porque o que a gente tem visto? A continuidade, para nós historiadores, é um pouco difícil a gente falar em continuidade, mas grosso modo é sim a continuidade de um projeto de extermínio da população negra. Então, se no passado escravizaram, chicotearam, hoje encarceram e exterminam com a justificativa de uma guerra às drogas. Então acho que a gente tem que pensar sim sobre isso e tem que entender a nossa parcela de responsabilidade nesse processo de extermínio da juventude negra. Eu estou querendo... isso. Eu estou pensando da gente fazer a alternância mesmo, mas eu só vou arredar daqui se alguma mulher sentar também. Eu também concordo. Então estou esperando, porque senão vou ter que ceder espaço só. Então pode vir as meninas. Mas antes de sair, eu queria fazer uma observação. Se o Fabrício quiser fazer primeiro, porque ele ainda não fez. Senta aqui, Fabrício. Vem cá. Boa noite a todos e todas. Meu nome é Fabrício Vilela. Eu sou mestrando de História e eu quero fazer uma conexão com o contexto histórico que você tem relatado aqui, que é o período dos anos 60. É um período que eu estou tentando debruçar e ensaiar a interpretação sobre 2 filmes de um cineasta chamado Rogério Sganzella. E na sua... Meu amigo. Peraí, vamos fazer uma nota de rodapé. Não, obrigado. Eu vou te contar, posso te interromper? É o seguinte, quando ele chegou em Londres, ele chegou junto com o Julinho e com a mulher dos dois, que é a Helena Inês, que é minha amiga e tal. E ele chegou lá com 2 latas de filme. Eu pensei que era o filme dele, eram 2 latas cheias de maconha. Ele levou maconha para Londres, onde só tinha xixi. E ele chegou com essas 2 latas lá de maconha, assim, do Maranhão, extraordinária, mas é isso aí. Continua aí. Saudável. Na sua fala, eu notei muita semelhança com essa pesquisa que o Paul Beatriz Speciale tem feito. A N1 Edições lançou nesse ano, lançou inclusive nesse mês. Pô, essa eu não conheço esse livro, rapaz, do caralho. Chama Testojonk, que testojonk significa viciado em testosterona, que é sexo, drogas, biopolítica na era farmacopornográfica. Ela cunha esse conceito, ele no caso, né? Farmacopornográfica, para dar conta de uma série de mudanças que têm ocorrido após a quebra do regime do Fordismo. E ela fala que os Estados Unidos investiu em pesquisa de sexualidade e uma série de coisas. A pornografia como uma indústria cultural de massa e a indústria farmacêutica como um motor do capitalismo pós-fordista. E eu achei muito interessante que casa muito com a sua fala e que... qualquer outra coisa que eu ia falar. Tá. Então, é porque eu dividi minha fala aqui na cabeça em 2 momentos. Que ano foi escrito isso? Em 2008. E foi traduzido quando? Esse ano, mês passado. Olha. Publicado, na verdade. Que legal. É um livro que era ela, hoje se identifica como ele. Era Beatriz Preciado, hoje se considera Paul Preciado. É um filósofo que tem influência da Espanha, tem influência anarquista. De que país? Espanha. Ele é espanhol? Espanhol. Então tem influência anarquista. E o livro ele é biográfico, autobiográfico, de falar um pouco dessa intoxicação voluntária da testosterona sintética e refletir sobre esse processo de mudança que tem acontecido na modernidade, que hoje... Eu acho fantástico a existência de um livro como esse, tão doido assim, traduzido. Quer dizer, isso é genial, não é um livrinho pequenininho,
grande, né? É uma bíblia É praticamente. um negócio. Tá vendo? Olha aí, ó, isso aí é uma loucura. É isso, nós estamos vendo coisas incríveis como essa. Muito obrigado por ter trazido esse livro aí. Vou tentar digitalizar ele, porque ele está bem carinho para disponibilizar para mais gente. Porque agora a gente está fazendo esses tráficos pela internet, traficando esses livros. É desobediência civil. Pirataria, nesse patamar que você está falando, é desobediência civil e tem que ser praticado. Eu dizia isso quando eu estava no Ministério da Cultura do Gilberto Gil, com o beneplácito do senhor ministro, e a gente fez coisas muito loucas nesse sentido. Durante o governo Lula, o Ministério da Cultura fez coisas inacreditáveis, e eu ajudei algumas delas lá a avançar para frente. O projeto de Ponto de Cultura, na sua origem, na sua questão, é uma coisa fantástica, que é fortalecer pequenas manifestações culturais naquilo que elas estavam realizando e desenvolvendo e levando a discussão política para as periferias. Uma das críticas que eu faço ao governo Lula foi não ter compreendido naquele momento que tinha que triplicar, quadriplicar a verba do Ministério da Cultura para poder levar para as periferias uma discussão que não foi levada no governo Lula do jeito que devia ser. Porque o aumento do poder aquisitivo que o governo Lula deu para muita gente das favelas e tudo mais, e das periferias, tinha que se seguir com a discussão cultural para o consumo não vir a ser o que acabou sendo, né? O funk tinha que estar discutindo mais a questão política. Eu tenho uma ligação muito profunda com muita gente do funk e na Liga do Funk de São Paulo, lá onde eu tenho trabalhado e discutido isso muito com a molecada, da necessidade de uma oxigenação da informação, de uma oxigenação, de uma discussão mais ampla da questão cultural, que tinha no Ponto de Cultura a possibilidade de aumentar e que não foi feito naquele momento do jeito que eu acho que poderia ter sido mais ampliado isso. A questão da pedagogia do oprimido. Sim. Faltou essa pedagogia, porque mesmo assim, se tivesse feito, né, as pessoas teriam hoje melhor compreensão política de tudo isso aí, talvez esse desfecho teria sido diferente. Isso. Oba. Tudo. Então, eu queria só comentar, e também já passar direto para a Dandara para ela continuar, mas na esquerda tradicional tem tido um debate muito chato já, que talvez tenha sido questionado lá em 68 e muita gente ainda não entendeu, sobre os movimentos no contexto atual. Aí eu queria que você comentasse sobre como é que você está avaliando esses movimentos nesse momento, negritudes, mulheres, LGBTs, e os vários movimentos, e numa visão mais ortodoxa, tem sido colocado como isso acaba com a classe, né? Fragmenta a classe, tudo, como um problema, assim. E aí eu queria que você comentasse. Mas peraí. Me explica isso. Em que sentido fragmenta? A luta de classe é isso que está querendo dizer? Isso, porque assim, hoje nós temos vários grupos aí e tem muita gente incomodada porque a parada é maior do que a manifestação contra a retirada de direitos, e é isso mesmo que está acontecendo, né? A marcha da maconha é maior, então Tá, entendi. entendeu? 8 de março Então, é maior do que O 8 de março. Mas então, é isso que eu estou dizendo. A marcha, a parada gay é política. A marcha da maconha é política. Eu fui nessa marcha, eu estava meio doente, eu não consegui ficar muito tempo lá. Eu estou me recuperando aí de uma porra, de uma gripe com pneumonia que me pegou, que foi foda. Agora, eu fui na marcha.
agora, eu tenho ido sempre na Marcha da Maconha. Eu fui na Marcha da Maconha, só tinha molecada de periferia. É impressionante, é o único movimento político em São Paulo que eu vejo que trouxe a periferia para a Avenida Paulista. É incrível, eu me senti, foi um negócio incrível mesmo aquilo lá. A Marcha da Maconha tem sido, eu acho que ali é o locus da discussão política. O que está equivocado é a marcha política. A marcha política está errando, está falando, vendo a palavra de ódio com bandeirinha de partido e o outro brigando contra o outro. Sabe, esse negócio é um negócio velho, ultrapassado, completamente inadequado. O último lugar onde a discussão política chega direito, pode ser levada abertamente, é no partido político. Sabe que outro dia eu vi um negócio que eu falo, era um líder de um cara, eu esqueci quem era, um cara tão ridículo, eu até esqueci. Ele dizia assim, está na hora da gente pensar no país e não no partido. Eu falei, caralho, que porra é essa? Como assim o partido pensa no quê? Porra, então pronto, então foda-se, entendeu? A gente vai fazer isso em outro lugar. É isso. Boa noite, gente. Eu me chamo Dandara. Primeiro, é um prazer enorme, Cláudio, te ter aqui nessa universidade, porque essa cidade, a gente estava até comentando ali, né, é uma cidade muito conservadora, fundada nos princípios coronelistas, assim. Sei, triângulo. Triângulo do agronegócio, dos grandes fazendeiros latifundiários, que acham que tem até a chave da porteira da cidade, né, que abre e fecha para quem eles quiserem. Assim. Então, eu considero essa atividade uma atividade muito importante de estar acontecendo na universidade hoje, né? Quero dialogar um pouco com a fala do Regis, porque nós estamos, esse ano, fazendo 130 anos da abolição, né? E de lá para cá, eles arrumaram os mais diversos artifícios para nos prender, para nos matar. O samba criminalizado, a capoeira, o candomblé e mais... E agora o funk. O funk, e os skatistas, os hip hop, grafite. Então eles estão aí se munindo de elementos para dizer o que é crime e o que não é, né? E eu acho que a guerra às drogas é o que mais tem provocado o nosso sangue e a nossa dor, né? O Atlas da Violência que saiu hoje está aí escancarando mais uma vez índices de morte e extermínio da juventude negra, né? Enquanto a morte dos brancos caiu 6%, a da juventude negra cresceu 26%. 76% das pessoas que morrem vítimas da bala da polícia no confronto direto são negros, pobres, da periferia. E ainda é muito difícil para a gente conseguir conectar essa luta pelas liberdades individuais e coletivas com o que a Quebrada está fazendo e produzindo. Porque a mãe que perde seu filho, vítima dessa guerra, está com dificuldade de entender o que é a legalização, o que é a regulamentação. Porque isso tem gerado dor. Esse extermínio está para além de ceifar vidas, né? Está ceifando também as nossas subjetividades. E nessa disputa de narrativa, eu acho que nós estamos perdendo um pouco o time. Por isso que o Getânia coloca, né, de achar que uma luta está desconectada da outra e que fique lá com a Marcha da Maconha, que aqui nós estamos lutando contra a PEC. Fique lá com o 8 de março, porque aqui nós estamos lutando por Lula livre, pura e simplesmente, né? Então, acho que a nossa dificuldade ainda no século XXI, enquanto organizações que reivindicam uma mudança de sociedade, tem sido de conseguir conectar esses saberes e práticas para uma outra vivência. Porque é isso que o Regis disse, né? Aqui na universidade, um branco fumando maconha é uma coisa legal, descolada. O pretinho, quando ele chega no jambolão, ele é o traficante que veio da Quebrada para cá vender. E isso justifica a polícia militar ter que estar no campus. Então, eu acho que é um desafio para nós, nesse século, pensar como que nós vamos conseguir também fazer da nossa prática a utopia, né? E não deixá-la lá, mas também agregar. E entender que esses movimentos identitários, como eles gostam de dizer,
não está dividindo, pelo contrário, está gerando uma outra, né, um outro saber, uma outra disputa ideológica, né, uma outra disputa de valores, e que nós ainda não estamos conseguindo de fato conectar, por achar que uma coisa está muito distante da outra e que as lutas não se dialogam no fim ao cabo. Olha, eu quero dizer para você que a tragédia da guerra às drogas realmente tem provocado coisas inacreditáveis nesse sentido. E a desinformação total que existe em torno dessa questão tem levado muita gente para buracos absurdos. Agora, quero dizer para você o seguinte, que a lógica para esse enfrentamento, na minha percepção, é o fortalecimento da ideia de redução de danos, que tem que ser trabalhado. O problema, por exemplo, do crack, não é o crack, é a vida de merda que as pessoas estão levando, que as leva por questões que não tem nada a ver com o crack para a rua, onde o crack aparece como a solução. O crack não é o crack que é o problema, que pessoas que estão com a vida resolvida, eles fumam crack e estão com a vida resolvida. O problema do crack, a cracolândia não é o problema do crack, é o problema social, uma doença social, é o abandono do Estado em relação a pessoas que não encontraram o caminho nesse capitalismo selvagem que está aí, seja lá pela razão que for. Então, o problema não é a droga em si, não é o crack. Agora, é óbvio, como é que uma mãe da periferia vai entender isso? Isso é uma encrenca, é um negócio extremamente complicado. Agora, a gente só tem um caminho: eleger governos decentes que tenham um olhar. O Haddad tentou em São Paulo. O Haddad tentou em São Paulo fazer uma coisa. O que o Dória fez foi claro, exatamente, derrubar a casa com gente dentro, gentrificar aquele lugar lá. Foi um negócio terrível aquela coisa. Então, eu não vejo o problema da Cracolândia como um problema de droga. O problema de uma doença social, de pessoas que se fuderam e foram encurraladas naquele lugar, onde o crack se apresenta como a única coisa que é possível para ter um momento de um estado. Não é fuga da realidade, não. É para um estado de prazer. O cara está procurando ter. Por isso que eu digo assim, a coisa mais potente que tem no mundo é o funk, que diz: eu só quero ser feliz, viver tranquilamente na favela onde eu nasci. Esse refrão e essa música tem a mesma potência da música do Geraldo Vandré teve nos anos 60, Caminhando e Cantando. É muito forte isso. Isso deveria ser a pauta central de um governo municipal, dar direito à felicidade para as pessoas que estão mais fodidas. E o que mais dói a gente também é perceber que nos nossos anos de governo nós não colocamos a mão, o dedo nesse tendão de Aquiles nosso, que é a segurança pública. Aqui em Minas, por exemplo, nós temos um governador que é do PT, de esquerda, mas que ainda acha que segurança pública é entregar mais viatura e mais armamento para a polícia. Pois é. Então nós temos que... Boa noite, Cláudia. Boa noite a todos e todas. Eu sou Letícia, sou jornalista na LUV. Quero te dar de presente a edição 0 do nosso novo jornal, Linha de Frente. Eu gostaria de saber quais são os seus principais delírios utópicos e também como que as retiradas de direitos que nós sofremos nos últimos 2 anos, desde o golpe, como que elas interferem nesses delírios, nessas utopias? Na coisa da retirada dos direitos, eu olho do seguinte jeito: o único jeito de equilibrar finanças de governo, pela lógica do século XX, pela lógica capitalista, é voltar para a escravidão.
É o único jeito que eles têm. Então, os passos que foram dados são passos que vão na direção de voltar para o regime escravagista, porque aí dá para fechar a conta. O problema que eu enxergo nisso, que é uma coisa difícil de falar, porque as pessoas entendem mal, é que carteira de trabalho não pode ser a solução do século XXI. O que hoje se chama de trabalho informal tem que ser regulamentado, regularizado. Se o cara vai para a rua vender cachorro-quente, ele não pode ser proibido de fazer isso, gente. É um absurdo, o cara está tentando se virar e tentando fazer as coisas de um certo jeito. Ele tem que ter o direito. Essa informalidade é o caminho do século XXI, de um rito de passagem. Eu acho que o delírio utópico político que eu tenho hoje, talvez o principal, é que o caminho do que nós estamos vivendo hoje tem que levar para a questão da renda mínima cidadã. Hoje o governo tem que garantir direito às pessoas que precisam ter seus direitos garantidos para tentar encontrar um caminho para o desenvolvimento que não seja um desenvolvimento predatório e tão nocivo como esse que está aí. Talvez nisso eu responda as duas coisas. Eu acho que a renda mínima cidadã e uma compreensão de novas formas de organizar a sociedade que tire da economia o elemento central. Você quer ver uma coisa assim? Nessa questão do petróleo, as pessoas se esquecem que a Petrobras nasceu de movimento político para tirar o Brasil da possibilidade de ser manipulado pelos interesses do petróleo. O petróleo é nosso, essa era a frase, e é política que regulamenta, que tem que regulamentar não só o petróleo, mas qualquer indústria. Tem que ser pela política a regulamentação. Nós não podemos continuar dizendo para todo mundo o que a Globo está insistindo em dizer agora, que a única forma de resolver o problema da Petrobras é transformar a Petrobras numa empresa que trabalha com os acionistas da Petrobras. Isso é uma estupidez, isso é um negócio completamente louco. Nenhuma empresa tem que ter isso como prioridade. Não que não possa ter acionista, o cara ganhar dinheiro com isso, mas não pode ser a qualquer custo. E o custo social, se você tirar a política da história, esses caras vão escravizar todo mundo, vão foder com todo mundo. Agora, a carteira de trabalho, muito cá entre nós, é uma desgraça. Não pode ser o sonho utópico de ninguém. Ainda mais com trabalhos de merda, que é o trabalho que se dá para as pessoas. Tem coisas absurdas aí. Nós temos... O que acontece, aí entra um outro capítulo, que é um capítulo maluco de tudo isso, que devia ser o começo de uma outra fala que eu faria numa hora qualquer. Mas acabou o trabalho no século XXI. Não vai mais ter trabalho. A tecnologia está furando o sistema, a tecnologia está furando o capitalismo de uma forma inacreditável, simplificando as coisas. O drone, que eu falo sempre, é uma coisa inacreditável. O que o drone vai fazer com a realidade do transporte, essas coisas que estão paradas aí, isso aí é um negócio completamente ridículo, tecnologicamente falando, o automóvel. 1000 quilos de ferro para levar 80 quilos de carne de lá para cá é completamente ridículo. O drone, que não precisa sair a mais do que 20 centímetros do chão, poderia fazer a mesma coisa que isso por 1/10 do preço. O petróleo brasileiro tinha que estar sendo vendido a preço brasileiro. O Brasil tem autossuficiência de petróleo. Para que ele precisa botar o petróleo conjugado com o preço do dólar? Não tem sentido nenhum. As pessoas ficam ouvindo isso, ficam ouvindo a Miriam Leitão falar que a única solução é essa, é equacionar o preço do petróleo ao dólar, e com isso é um negócio de uma burrice fora do normal. O petróleo tinha que resolver o problema do Brasil. A Venezuela tentou fazer isso desse jeito, só que a Venezuela tem um erro profundo na Venezuela. O Chávez, que era um cara incrível no sentido de que ele foi o cara que peitou os Estados Unidos de uma forma fantástica, mas ele erra completamente quando ele fala que o socialismo do século XXI é um país cuja economia é todinha baseada no petróleo.
O petróleo é um negócio antigo, completamente ultrapassado, não tem sentido tecnológico mais nenhum. É a tecnologia, as novas fontes energéticas, chamadas limpas, e a hidrelétrica não é limpa. Belo Monte é um desastre ecológico. Não é limpa, porra nenhuma. Ela só não solta fumaça, mas ela semeia a destruição. Avatar é o melhor filme para que a molecada veja para discutir Belo Monte, que inclusive é baseada nessa questão. E a economia do hidrogênio, que vai vir agora há pouco, vai significar descentralização, ou deveria acontecer logo, porque ela é muito mais interessante, simplificar completamente, descentralizar a matriz energética. Então você produz a eletricidade que você precisa com um aparelhinho pequeno que você tem ali e produz a sua própria eletricidade, acaba com um sistema de distribuição de energia unificado. E o petróleo, ele não tem que acabar por escassez de petróleo, isso é ridículo, como a idade da pedra não acabou por escassez de pedra. O petróleo é absolutamente novo, é uma coisa que está velha porque está velha. E os interesses do petróleo sendo mantidos e boicotando completamente as novas formas de energia. O velho Gurgel, para quem não se lembra, era um fabricante de automóvel brasileiro, falou para mim, pessoalmente, nos anos 80, quando ele parou, que ele estava parando de fazer o carro elétrico, porque iam matar ele. Ele me disse isso pessoalmente. Iam matar ele. O carro elétrico, hoje a Honda está fabricando carro elétrico. A Tesla está fabricando, na verdade, o automóvel, a Tesla usa o automóvel, mas o automóvel é completamente ridículo. O helicóptero é uma máquina absolutamente velha. O drone é uma máquina simples e que tem uma estabilidade que o helicóptero não tem de jeito nenhum. A estabilidade do drone ela é perfeita. O helicóptero é uma máquina completamente velha, antiquada, completamente sem sentido, caro pra caralho, e o drone é barato. Então nós vamos ter, e o drone resolve, é muito mais fácil regular as camadas do que o automóvel. É de uma burrice fora do normal, tecnologicamente falando. Agora, é o símbolo de status, hein? Continua sendo o grande desejo da molecada, de qualquer lugar da favela ou não. O grande desejo é falar, o carro tem tecnologia, acende uma luzinha azul, faz não sei o quê. Esse negócio é ridículo. Gente, Cláudio, eu acho que a gente fica ali conversando aqui, né, gente, mais tempo, porque não tem nada melhor do que conversa, né? O Deleuze que falava que a filosofia deveria ser exercida no botequim. No botequim. E a gente vai pro botequim depois daqui. Mas é o seguinte, e aí eu queria terminar com aquela frase que você falou de jogar a pedra, né? De 1968, que os estudantes pegavam os paralelepípedos, né? E jogavam. E a frase, os policiais, e a frase é o seguinte: abaixo do paralelepípedo tem a praia. Muito obrigada por você estar aqui. 68 faz 50 anos e a gente discute política misturada com as culturas, com as artes, com os nossos gestos e essa voz linda de todo mundo aqui. Muito, muito obrigada por você estar aqui. Obrigado a vocês.